Pam, pam, param, pam, 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 param, pam, pam. Pam, pam, param, pam, 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 param, pam, pam. Voltei, galerinha. Galera, voltei. A Sapucaí é grande e o tempo urge. Vamos estudar? Vamos estudar? Fala, galerinha. Nem por chegar, galerinha. Cronograma de estudo. Aproveite o canal dos amantes. É simples, mas é bem didático, né? Galerinha, continuando lá o módulo dos animais, né? Do reino dos animais, metazoários. Primeiro animal a ser estudado é o que não tem nada. É um animal simples. Eu não gosto de chamá-lo de menos evoluído que os outros, não. Poríferos, portador de poros. A própria palavra já te ajuda, galerinha. Poríferos, feros, portador, pore, poros ou espongiários. Por que eu não gosto de chamar o animal de menos evoluído? Alguém sabe? Galerinha, toda e qualquer espécie ou animais evoluiu até onde era para evoluir. Porífero não precisa mais de nada, né? Ele evoluiu até onde era para evoluir. Ele está muito bem, obrigado. Então, por isso que eu não gosto de dizer que um é mais evoluído do que o outro. Tem suas características que permitem ele viver no ambiente, né, adequadamente. Por isso, não tem negócio de menos evoluído e mais evoluído, não. Certo? Você que se acha tal, você evoluiu até onde era para evoluir. E a minhoca, por exemplo, ela evoluiu ali para viver naquele ambiente, microecossistema dela. Então, não existe esse negócio de menos evoluído. Muito bem, galerinha. O filo porífera, referência livro didático, é constituído pelas esponjas. Animais aquáticos, sésseis. O que são animais sésseis, gente? Sésseis. Sésseis. Não sabe escrever sésseis? Vou te dar uma dica. Tem 3 S. Acha aí como é que escreve. Ainda tem acento. Sésseis são animais que vivem presos, fixos, em um substrato. Não sei o que é substrato, professor. É um ambiente, é um lugar que a esponja, o animal vai se fixar. É uma base, é uma rocha. Qualquer outro substrato que ele possa se fixar para se desenvolver. Esse animal é um animal séssil, fixo ao substrato. Predominantemente marinho, né? Predominantemente marinho. O corpo das esponjas, galerinha, possui diversos poros. Porífero, portador de poros. Belezinha? Então, no seu ápice, né? Morfologicamente, anatomicamente, uma esponja ela era como se fosse um saco de fundo cego. Saco, de supermercado, de fundo, não tem fundo, é cego, quer dizer, não tem abertura na parte de baixo, vamos dizer assim, né? Que a gente pode chamar também de uma região aboral, porque a região oral da esponja, onde fica o ápice, é a única abertura que ela tem, que a gente chama de quê? De ósculo. Então a estrutura corpórea é assim. A parede corpórea desse animal tem os poros, por onde a água penetra, a circulação da água. Ela passa através dessa parede, dessa estrutura corpórea, entra numa cavidade interna, que a gente chama de quê? Espongiocele, que átrio já passou, já não existe mais esse termo, não se usa mais, em desuso, átrio, biologia é assim, vai mudando. Então tem poro, cavidade interna, espongiocele, se quiser chamar de átrio, pode chamar, mas não existe mais. E a água sai pela única abertura oral no ápice da esponja, chamada de ósculo. Ósculo. Beleza? Então, internamente, como eu falei, tem essa cavidade chamada de espongiocele, por onde a água passa, né? E é filtrada pelo animal. Galerinha, esses animais ele tem uma excelente importância ecológica e uma dica para os vestibulares e Enem. Ele é um excelente indicador de poluição ambiental. As esponjas. Importância ecológica das esponjas. Importantes como indicadores de poluição ambiental. Desequilíbrio ambiental. Se aparecem esponjas na praia, você sabe que é praia, né? É aqui tu mergulha, pá, não, ali é o mar, galera. A gente não mergulha na praia, tu vai quebrar a tua cabeça. Praia é a faixa de areia. Então se aparece, você está fazendo turismo aí, esponjas, e não conhece ainda o mar, esponjas na praia, mortas, é um sinal, é um indício de que há poluição no mar, poluição ambiental.
Então são excelentes indicadores, galerinha. Então são animais filtradores, são verdadeiros filtros. Não tem uma esponja de você usar para lavar a louça, ela não absorve a água muito rapidamente, esponja, por isso são chamados de espongiários esses animais. Então a água atravessa o corpo deles. Quando a água atravessa, é o momento deles respirarem e se alimentarem. Elas, professor, a água passa pelo meu corpo, quando a água passa, eu abro a boca, a água entra, eu me alimento e recebo o oxigênio absorvido. Veja bem, tem estruturas, células especiais no organismo desses animais, chamadas de coanócitos. Os coanócitos são células filtradoras. Ao mesmo tempo, quando a água atravessa esses poros, elas se encontram com esses coanócitos. São os milhares de coanócitos que vivem ali, delimitando a espongiocele. Vê se dá para vocês observar aqui no nosso Pai dos Burros, livro didático. Bom, os coanócitos são essas estruturas aqui, ó, lindamente, parece um flagelozinho, certo? Depois dê uma olhada aí na internet, para vocês coloquem no Google, imagem coanócito, vocês vão observar que tem um flagelo. Esse flagelo, ele promove um batimento na água, quando penetra através dos poros das esponjas. Quando esse flagelo está nesse movimento aqui, ao mesmo tempo ele está filtrando a água, está absorvendo também nutrientes, certo? E oxigênio dissolvido na água, oxigênio dissolvido, certo? Então a água atravessa o corpo desses animais, vai de encontro a essas células especiais chamadas de coanócitos, muito comum em vestibulares, porque ó, o que vocês têm que entender é que existem células especiais de poríferos, células especiais de quinidários, né? Então, quando se fala em coanócito, é porífero. Se fosse quinidário, era quinidócitos. Coanócitos, poríferos, quinidócitos, quinidários. Existem, claro, outras células na estrutura corpórea no organismo dos poríferos. Tem os amebócitos, quando os coanócitos não podem fazer o serviço, ele manda para os amebócitos. Tem os pinacócitos, galerinha, que fica mais externamente, né? Morfologicamente são achatados. Então, essas células especiais é que vocês devem entender de que animal pertence. Então, coanócitos, amebócitos, pinacócitos é porífero. Ainda tem os porócitos, galerinha. Aí vem à mente aqui, a gente lembra. Tem uma célula chamada amebócito que ela tem uma particularidade. Ela tem alta capacidade de produzir outras células, tipo uma célula tronco. Então, os amebócitos são totipotentes. Informação aí para vocês. Anotem, amebócito tem essa capacidade de desdiferenciação, são totipotentes. Beleza? O que mais dos poríferos, professor, que a gente pode... Eu já falei tudo? Quase, né? Então, a morfologia, os tipos morfológicos de esponjas, os tipos de esponjas, tem uma classificaçãozinha que ele dá aqui. Mas antes dessa classificação, eu vou falar uma coisa para você interessante. Esponja macia, aquela coisa toda, né? Mas você sabia que esponja tem esqueleto? Galerinha. Na faculdade, quando a gente vai fazer aula de microscopia, depois da coleta, a campo, aí traz para o laboratório. Show de bola. Aula de microbiologia, de anatomia comparada, né? Então você vai fazer lá a lâmina, né? Preparar a lâmina, usando as esponjas, né? Fragmentos de esponjas, e você vai observar o microscópio, depois de corada, claro, bonitinho, você vai observar que existem estruturas que parecem esqueleto. Essas estruturas que realmente dão sustentação, que no animal césseo vive fixo, para esse animal se manter fixo. São as espículas calcárias e silicosas. Então, isso dá uma classificação para as esponjas de acordo com a estrutura esquelética. Elas têm espongina, que é uma proteína, espongina, e tem sais de sílica, né? Base de sílica e de cálcio. Então, esponja, elas podem ser silicosas ou calcárias também. E esponginas, base de proteínas. Então, tem estrutura esquelética, sim, senhor. Isso dá uma classificação para esses animais. Sim, falar em classificação, os tipos morfológicos podem ainda ser asconoides, né? Ciconoides e leuconoides. Pouco didático isso aqui, né? A grande maioria são leuconoides.
Como é que é essa classificação, professor? Isso é de acordo com o enlargamento ou estreitamento da espongiocele, da cavidade, né? Quer ver, ó? As conoides possuem espongiocele, cavidade, ampla em relação à área ocupada pelos coanócitos. Eu não falei que os coanócitos delimitam a espongiocele? Então, isso faz com que o fluxo de água seja lento e limita o tamanho do animal. Então, bem aqui, ó, essa esponja bem aqui, esse desenho bem aqui é da asconoide, beleza? Professor, ciconoide. Ciconoide, os coanócitos se localizam em dobramentos, fazem dobras, né, da parede da estrutura corpórea, da parede do corpo do animal, os ciconoides. E a espongiocele, que eu falei, a cavidade, ela é proporcionalmente reduzida em relação à asconoide. Então, ciconoide, espongiocele, é mais reduzida do que asconoide, certo? Muito bem. E delimitada por pinacócitos internos, são outras células que eu falei. Então, ciconoides, espongiocele reduzida, é mais ou menos isso aqui, ó. Vê se dá para ver aí, galerinha. Essas dobras, as ciconoides, certo? E essa última aqui é a grande maioria das esponjas, que é a leuconoide. Nessa aqui, galerinha, observe que forma um verdadeiro labirinto, que a gente chama de câmaras, né? Câmaras. Então, essas câmaras hídricas são das leuconoides. Ó, é característico da maioria das esponjas. Os dobramentos da parede são mais complexos, formam um verdadeiro labirinto, né? As leuconoides. A espongiocele quase ela não tem nenhum espaço, mas a água vai circulando como se fosse um labirinto, certo? Leuconoides. Muito bem, isso é um pouco didático. Então, asconoides, ciconoides e leuconoides, tipos morfológicos de esponjas. Coisa importante para se falar também é a reprodução das esponjas, galerinha. Olha, a reprodução das esponjas ela pode ser assexuada ou sexuada. Assexuada, muito conhecida, brotamento e gemulação. Galerinha, brotamento, a esponja está paradinha ali, aí surge um broto, como se fosse meu braço aqui, ó, da própria esponja, uma reprodução assexuada. Agâmica, não precisa de gameta. Por mitoses sucessivas, né, é assexuada. Então formam verdadeiros clones, que são esses brotos, a partir de uma esponja, né? Olha lá, a reprodução assexuada pode ocorrer por brotamento, também chamado de fragmentação. Tem brotamento e tem fragmentação, perdão. Fragmentação é quando tu corta uma esponja ao meio, cada pedaço daquele vai se regenerar numa nova esponja. Fragmentou, um pedacinho do fragmento, ela volta a formar mais esponjas, de forma assexuada. O que é importante na reprodução assexuada, gente, é o que? É o material genético. Então forma clones. Cada pedacinho daquela esponja, se tiver núcleo com material genético, vai desenvolver novas esponjas. Teve uma ocasião aí, que eu conto em sala de aula, com os navios, né, em alto mar, tempestade, aí até esponjas, na verdade, caíram ali no assoalho do navio. A tempestade estava grande, removeram lá o mar, alguma coisa lá, um acidente. Aí as esponjas, era uma verdadeira multiplicação de esponjas em alto mar, e as esponjas caíam, né, como se fossem pragas nesse navio, no assoalho do navio. E os caras lá cortavam as esponjas para eliminar, achavam que estavam eliminando as esponjas e devolviam ao mar. Na verdade, eles estavam multiplicando mais ainda, justamente por esse processo assexuado de reprodução, chamado de fragmentação ou regeneração também. Outro tipo de reprodução assexuada das esponjas é a gemulação. Formação das gêmulas são formas resistentes, né? Muito bem. Já a reprodução sexuada, gente, o que ocorre? Quando os espermatozoides saem pelo ósculo, né? Pelo ósculo, carregados por uma corrente de água chamada de corrente exalante de água, os espermatozoides saem de uma esponja, carregados pela corrente exalante de água, vão de encontro a outra esponja,
carregado por uma corrente inalante de água, com os espermatozoides que vai se encontrar com os óvulos de outra esponja. Isso é reprodução sexual. Beleza? Ficou a dica aí de poríferos? Resumidamente, dê uma estudada. Livro didático, Patisburgo, amantes da biologia, comentem, peçam material, solicite. Abraço, professor Calvé.